gente não já está no ar? Ele falou um palavrão? Não falou a tempo. Estamos no ar com mais uma Liga Live. Felizmente, salvos pelo sistema aí do StreamYard. Boa noite aí. A gente está começando mais uma roda de conversa sobre os rumos da comunicação, como a gente tem feito aí nessas últimas semanas, né, falando de diversos assuntos. E hoje a gente estava com a proposta de trazer um assunto diferente, uma coisa bacana. Eu vou quebrar o protocolo, porque, como você já viu, o tema é perrengues do dia a dia no jornalismo. E esses 15 minutos antes da gente entrar no ar foi de puro perrengue. Foram de puro perrengue, de uma mão de obra danada. A gente já começou bem essa live à altura do tema. Bruno, boa noite. Bruno está aí, né? Hoje, semana passada eu tive sozinho, hoje o Bruno arrumou uma brecha aí na agitada agenda dele, né? A Aline está com aquela gripezinha ainda de semana passada, está se recuperando. Aliás, se cuida, usa máscara, fica em casa se puder, respeita as recomendações aí, por aí vai, porque bicho é feio. Bruno, boa noite, como é que você está? Tudo bem? Boa noite, Felipe. Eu espero que meu palavrão não tenha ido no ar segundos antes da gente começar, mas foi por um probleminha técnico, enfim. Live é isso, né? E hoje a gente está com um time aqui de primeira, Carla Coelho e Tassiana Ferrante. São duas pessoas que são profissionais incríveis, mas eu gostaria de salientar que a gente chamou elas especialmente porque elas são muito divertidas. São duas pessoas super agradáveis para um bate-papo, não tem como você não se divertir. Então, Carla, boa noite, obrigado por ter aceitado o convite para participar aqui com a gente. Boa noite, super agradeço o convite, fico muito feliz e adoro ser lembrada como uma pessoa divertida, porque eu acho que a vida do profissional de jornalismo ela é muito mais tensa do que as pessoas imaginam. Se a gente não tiver uma boa pitada de risada no meio do caminho, a gente pode se perder, porque a gente se envolve de verdade com a história de muita gente, com a história de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo agora, né, na nossa cidade, no bairro, no planeta, no mundo e tal, não sei o quê. Então é importante a gente também sorrir. Sem sombra de dúvidas. Tássio, vamos ver se esse microfone aí está funcionando. Tira do mute, vamos fazer esse teste agora ao vivo mesmo. Peraí, tá me ouvindo? Ufa, graças a Deus. Ai, gente. Vou começar pedindo desculpa pelo cenário. Estamos ouvindo! Não era esse cenário, tá bom, gente? Lindo, maravilhoso, porém, tive que aderir, porque o problema técnico era eu. Então, ficou complicado. Gente, eu agradeço o convite. Estou feliz de participar. E, realmente, mãos à obra. Comecemos. Bom, gente, como o PH já adiantou aqui pra gente, a ideia hoje é trazer um pouquinho de gargalhada. A gente, antes da live começar, já riu bastante aqui. E trazer esse momento aí, compartilhar com vocês esse bastidor do jornalismo, falar nesse momento, né, que está sendo tão complicado, enfim, trazer um pouco mais de graça, de leveza. Afinal, quem da nossa área que nunca passou por um perrengue durante uma entrevista, seja sendo assessor, TV, online, impresso, enfim. Então, o tema hoje é isso aí, os perrengues nada chique, por assim dizer, do jornalismo, né? Os perrengues do dia a dia que a gente passa. E vamos começar aí. Felipe, tem mais uma coisa pra gente, né? Não, é isso, né? Quando a gente fala de perrengue, a gente está falando de coisa que vocês aí que estão vendo já devem estar acostumados, né? O tipo de coisa desagradável, coisa que a gente tem que procurar cercar para dar uma resposta agradável, tipo o entrevistado pedir para mandar a matéria antes de publicar para o cara aprovar, né? Uma coisa que a gente sabe que não se faz. E assim, coisas desse tipo que né, até manuais de imprensa aconselham o próprio entrevistado, às vezes, a não cometer essa gafe, porque demonstram desconfiança no profissional, né? A gente enfrenta problema de todo que é jeito e de todo tipo no dia a dia da profissão. A gente tem os perrengues, né? A gente fala em perrengue, tem os problemas mais sérios, assim, as coisas mais complicadas, mas tem coisa no dia a dia também que a gente tem que lidar e que é
e que é complicado, né? Até porque a gente está, aliás, cada vez mais multifuncional na redação, apurando matéria, atendendo telefone, escrevendo, fazendo áudio, gravando vídeo, respondendo grupo de WhatsApp, apurando por WhatsApp, enfim, é bem complicado a gente, mas no final é engraçado, no final a gente às vezes fica estressado, fica irritado, mas no fim tem história boa para contar, no fim a gente ri, né? O Bruno tá sem áudio, tá falando, tá vendo aí? Ai, gente, a saga do áudio. Tá vendo? Acontece, Tarsi. Só queria apresentar as meninas para quem não conhece, acho muito difícil, mas enfim, vamos fazer isso aí como manda o protocolo, né? Carla Coelho é produtora do programa Manhã 10, trabalha na área de assessoria de imprensa, produção de eventos, como Sarau Imperial, por exemplo, que ocorre no museu. A Tassi, ela foi produtora da SBT Interior, repórter da Tribuna de Petrópolis e atualmente trabalha no Diário. E agora vamos começar, então, com a Carla. Carla, conta pra gente qual foi a situação mais inusitada que você já vivenciou na profissão, seja como na área como repórter, seja como assessora ou produtora até. Compartilha com a gente esse momento. Quando vocês entraram em contato e a gente começou a conversar, pensei em 1 milhão de perrengues possíveis e imagináveis e fiquei com todos eles patinando dentro da minha cabeça. Depois eu pensei que, na verdade, todos os meus perrengues foram altamente solucionáveis, assim. Gente, será que é porque, em via de regra, eu nunca trabalhei muito tempo com factual. Eu acho que factual tem muito a ver com perrengue. Já trabalhei muito e trabalho há 18 anos com assessoria de imprensa. Talvez o meu maior perrengue pessoal tenha sido com o Mário Sérgio Cortella, que todo mundo conhece, que é super famoso, é um filósofo querido, bomba na internet, né? E eu tinha uma agenda com o Mário Sérgio em São Paulo, e aí vamos falar de 14 anos atrás, eu tenho 18 de carreira, na época que eu trabalhava na editora Vozes, e simplesmente era o dia do lançamento dele, deu uma chuva da pinimba, tentei encontrar uma palavra, não consegui, pinimba foi ótimo. Deu uma chuva do caramba, e aí simplesmente a minha agenda inteira caiu. Eu era uma jovem menina de 21 anos, com um cara que já tinha um monte de livros, e eu não sabia como dizer para ele que não ia ter mais nenhuma entrevista, e que ele tinha separado o dia dele inteiro para mim. E aí deu tudo errado, porque eu estava em São Paulo, os meus relacionamentos, enquanto assessora de imprensa, na época em São Paulo, eram extremamente rasos, né? Eram superficiais, sim. E quem trabalha com assessoria de imprensa entende e cada vez mais sabe que, assim, sua pauta tem que ser muito legal. Você tem que vender uma pauta de qualidade para o produtor. Mas o que importa de verdade é o seu relacionamento com aquele produtor. Então, assim, sua pauta, você tem que ter um trabalho honesto, digno e tal, mas se você tiver um produtor, se você tiver um relacionamento com aquele cara, com aquele produtor, aquela pauta vinga muito mais fácil, né? Você pode ter Deus ou você pode ter só um Messias qualquer. E aí, às vezes, um Messias qualquer parece muito melhor do que o próprio Deus, porque tem uma assessoria de imprensa que tem relacionamento. Essa eu fiquei com muita vergonha. Mas eu acho que, assim, a melhor saída de um perrengue na minha vida foi quando eu fingi ser meu cliente. E aí, assim, fingi mesmo, assumidamente. Acho que ele morreu sem saber que eu fingi, porque eu tive o big prazer de trabalhar por quase 15 anos com o Frei Antônio Moser, que foi profissionalmente o meu cliente mais importante. Eu acho que todos vocês cobriram quando ele morreu e eu, né? E eu estava lá cobrindo quando ele foi assassinado. Mas isso, beleza, tinha que trabalhar, mesmo tendo envolvimento emocional, eu fui o melhor que eu pude naquele momento. Mas eu trabalhei... ele lançou um livro, uns anos antes de falecer, que chamava Biotecnologia e Bioética. E discutia as questões mais teóricas de biotecnologia e bioética, e eu não conseguia entender nada. Eu li o livro várias vezes e não entendi nada. E aí, antes de ser lançado, ele ia me mandando os capítulos porque ele queria que fosse uma coisa bombástica e eu nada.
Aí eu fiz uma especialização no Lato Sensu de 6 meses, com aulas 3 vezes por semana, de biotecnologia e bioética. De bioética, assim, eu tenho uma especialização em bioética, porque eu precisava entender o meu principal cliente, uma das pessoas que eu respeitava e venero profissionalmente. E aí, beleza, fiz a especialização enquanto ele estava fazendo o livro e eu estudando enlouquecida, e eu entendi, entre aspas, esse mundo paralelo que é bioética. E aí comecei a trabalhar como assessora de imprensa muito feliz, né? Porque, pô, eu tinha entendido qual era o paranauê do meu cliente, eu tava lá feliz. E passei, assim, meses negociando uma matéria na Folha de São Paulo, no caderno de literatura. E aí, um dia, o repórter, o jornalista do outro lado, colega querido, me mandou uma entrevista e falou assim, Carla, eu preciso dar resposta até amanhã. Aí eu falei, mas o Frei Antônio Moser, ele tá num evento oficial da igreja. E os eventos oficiais da igreja, assim, tem uns que são fechados, que eles precisam ficar uma semana enclausurados, porque é um momento de renovação espiritual e tal, né, meio conclave, uma coisa assim. E o Moser simplesmente não tinha contato. E não tinha ninguém, né? E aí, assim, não podia falar com ele, ele tava lá e ele ia ficar dias e dias lá. E eu comecei a entrar em pânico, eu tinha trabalhado muito por aquela pauta, eu precisava de verdade daquela pauta. Não dá para perder uma pauta na Folha de São Paulo, né? Cara, você faz o quê quando a Folha de São Paulo diz pra você assim, é hoje? Você fala, cara... Você infarta, primeiro. E aí eu sentei, linda e loura, mais loura, né? Por conta da pandemia eu tô menos loura. E aí, linda e loura, sentei, peguei perguntas da Folha de São Paulo, que eram muito densas de verdade, e eu respondi tudo. E eu respondi sozinha, crente que eu era, o Frei Antônio Moser. E aí ela falou, como é que você conseguiu? Eu falei, porque eu sou assessora de imprensa dele. E aí eu consegui, mentira, não consegui nada, mandei as respostas, fui eu que mandei mesmo. E aí saiu no final de semana, quando o Moser ainda estava... lá no retiro espiritualístico dele, e eu, desesperada, li a Folha de São Paulo, fiquei em pânico, porque, assim, acho que pela primeira vez na minha vida eu nunca vi tanto texto meu na Folha de São Paulo, eram respostas que eles botaram muitas aspas naquela matéria. Inteira de Carla Coelho na Folha de São Paulo. Eu tô contando, eu tô ficando vermelha, porque eu tô lembrando da sensação de muitos anos atrás, sabe? E aí... beleza, o Moser, quando chegou e leu a matéria, e aí ele me encontrou e falou assim, nossa, isso é uma matéria e tal, não sei o quê. E ele falou assim, eu não me lembro direito de ter respondido desse jeito. Aí eu falei, como assim você não se lembra? Porque aí eu pensava no meu emprego, né? Eu pensava assim, nossa, a matéria saiu, ele tá feliz. Quando ele falou, me lembro de ter respondido desse jeito, eu pensei, Jesus, é agora que eu vou perder o emprego? E aí, mas olha, as respostas ficaram ótimas, E aí eu me lembro que ele finalizou do melhor jeito possível essa fala, e a partir dali eu respondi muitas vezes por ele. Que ele falou assim, nossa, tá até bem assim humano, né? Aí eu, é que tu é franciscano. E aí eu tinha esse vocês imaginem, né? Assim, vocês, galera que a gente tá batendo papo aqui direto, mas quem também tá vendo a gente, eu tive um relacionamento real com o Frei Antônio Moser, de quase 15 anos de trabalho coletivo, eu me sentia quase que filha dele, né? Profissionalmente falando, emocionalmente falando. E aí, quando eu sempre podia respondê-lo dessa forma, né? Muito pessoal. E eu falei, porque você era franciscano, né? Talvez eu lá na revisão, antes de mandar seu texto, tenha colocado umas palavras mais bonitas. E era tudo mentira, porque fui eu que respondi. Porque eu achava de verdade que eu não podia perder a Folha de São Paulo. Como assessora de imprensa, eu acho que hoje eu conto que eu respondi. E se eu não tivesse respondido, talvez eu contasse que eu não respondi e que perdi aquela grande matéria na Folha de São Paulo. E eu acho que, assim... esses foram os perrengues mais desesperadores. Um que eu fazer de vergonha e o outro que eu fingi
Ô, Carla, gente. em se tratando de algo da igreja, é a primeira vez que você está confessando ou você confessou a paróquia de São Joaquim? Eu acho que, assim, o básico da confissão é o seguinte, né? Dizem lá na igreja, né? Que eu trabalhei tanto tempo com eles, que é o sigilo. Isso aqui é uma coisa muito pública que a gente está fazendo para todo mundo que quiser ver, que eu menti mesmo e tal. Tomara que meu filho nunca assista isso, que uma mãe nunca mente, porque filhos não podem mentir. Mas eu acho que eu não me lembro de ter falado com o Moser, porque eu fiquei com muito desespero na época. Por mais que a gente tivesse um relacionamento, naquela época era poucos anos que a gente trabalhava junto. E, salvo engano, eu tinha acabado de sair da Vozes. Então, imagina, eu devia trabalhar com o Moser uns 5, 6 anos. O que hoje eu acho pouco tempo, porque eu trabalhei 15 com ele, né? Já era para eu ter uma certa... Quase 15. Era para eu ter uma certa tranquilidade. Mas eu não me lembro de ter confessado publicamente para outras pessoas, assim, que eu menti para a Folha de São Paulo. Aquele veículo, né? Muito legal. Mas, Carla, assim, pelo menos estava tudo mais ou menos alinhado com o que ele pensava, né? O problema é diferente. Porque é importante a gente dizer isso, que as pessoas vão pensar assim, gente, os assessores de imprensa escrevem as coisas que querem. Não, a gente nunca escreve as coisas que querem, pelo contrário. Às vezes a gente corre, porque você tem uma super ideia que você sabe que vai vender muito melhor, e o seu cliente quer trabalhar aquela ideia idiota. E aí você fica falando para ele assim, não vamos trabalhar agora caneca de café. Não tá na hora, vamos trabalhar garrafinha de água, que é mais natural. Mas o cliente insiste em trabalhar café. E você fala, não adianta. Você tem que seguir o que o cliente fala, né? Então a gente segue isso. Mas dessa vez eu achei que era melhor, talvez. É por isso que eu talvez seja divertida, porque eu tenho coragem. De história maravilhosa. Agora, Tassi... fala. Não, ia falar da Tassi também. A Aline confidenciou pra gente, eu não sei o quão pública é essa história, mas a história de um post que dava choque, Tassi. E que você chegou a conferir, eu não entendi muito bem, ela falou por alto, falou pra gente perguntar sobre isso. E também sobre o primeiro vivo que você fez. Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Aline, tudo bem com você? Te adoro, querida. Tirando isso, o que acontece, gente? Diferente da Carla, muito bem, né, Safa? Eu, infelizmente, estou às pérolas dos meus perrengues, né? Então, assim, eu mesma causo as tragédias. E aí, nesse caso especificamente, foi um bullying de redação. Douglas, querido, se você estiver aqui, beijo pra você, te adoro, tá bom? Eu estava recém-chegada na tribuna, tipo, super crua, repórter de rua, estava fazendo só cidade, e aí aquela insegurança, né? A gente cheio de coisa para fazer, matéria que hoje a gente faz assim, né? Com o pé nas costas, na época a gente cheio de coisa. E aí rolou essa matéria de cidade, ligaram para a redação para falar sobre um poste que tinha tombado, estava encostando na parede de uma casa, e a parede estava energizada, estava dando choque. Vou eu lá para o lugar, entrevistei a família, conversei com todo mundo, conversei com os vizinhos, matéria redondinha, entrevista com todo mundo, voltei feliz eu, né? Falei, nossa, que legal. Chego na redação, escrevi a matéria. Aí, quando eu terminei a matéria, Douglas me chama. Douglas era, então, meu editor-chefe da redação da Tribuna de Petrópolis. E aí, ele vira para mim e fala assim, Tassiana, vem aqui, por favor. Falou alto, já fiquei como, né? Todo mundo já olhou ali, já falei, pronto, né? O que eu fiz de errado? Aí, fui devagarinho, ele nem entrei na sala, fiquei ali na beirada, né? Entre a porta, eu não sei se eu entrava, eu ficava mais fora. E aí ele virou pra mim muito sério, porque o Douglas tem esse dom, você não sabe se ele tá passando mal, se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá com raiva. Ele tem a mesma expressão, creio que desde que ele nasceu até qualquer momento da vida. Mesma expressão e tom de voz. Não, ele assim, nada bala, nada bala. Gafanhoto tá chegando em Petrópolis, aquela nuvem de gafanhoto. Tá o Douglas assim, pleno, nada bala ele. Aí, beleza. Eu falei, Douglas, aí, o que houve e tal? Ele, Tassiana, eu tô lendo que a matéria é boa e tudo mais, mas eu queria saber... como que você confirmou que o poste estava dando choque? Douglas, eu conversei com os moradores e tal, né? O povo tomou um choque lá, me contou. Aí ele, sim, mas para você colocar isso na matéria, você conferiu, né? Você checou.
Aí eu fiquei uns 5 minutos calada. Eu tenho uma leve paralisia cerebral, né? Eu fiquei assim, dividida entre. É verdade, gente. Como é que eu vou escrever um negócio que eu não botei a mão, eu tomei o choque para saber se o choque tá ali mesmo? E a outra metade ficou assim: que chefe que vai pedir para o funcionário tomar um choque e depois escrever a matéria? Fiquei ali 5 minutos bugada. Aí, e ele com a mesma cara, a mesma expressão, né? E eu tinha que resolver ali com ele. Eis que, na época, eu não lembro quem foi que soltou uma risada, todo mundo riu junto, aí eu percebi pelos outros, né, não pelo Douglas, que era bullying. Aí eu fiquei disfarçando meu ódio, né, meu constrangimento, fiquei disfarçando ele com aquela cara, que se eu não tivesse convivido com ele 7 anos na tribuna, eu até hoje não ia saber se ele estava falando sério para morrer, ele é preocupado ou não. É nesse nível, assim. Só que os meus, eles têm, assim, uns delays, né, e como eu trabalhei em TV, agora mudando para outra desgraça, né, com todo respeito, claro. Eu trabalhei muitos anos em TV, comecei em TV local, na TV Cidade. Graças a Deus, gente, porque a Beth é uma mãe para mim e assim, ela me ensinou a maior parte das coisas. Graças a Deus que era ela, porque senão eu tinha largado jornalismo ali. Aí ia trocar o bispo na época, não lembro qual bispo, e foi feita uma solenidade toda bonita, tal, na Câmara. Vai estar a cena para lá para transmitir a solenidade. Eu tinha exatamente assim 4 linhas apenas para decorar. 4 linhas só, o nome do bispo, provavelmente boa tarde, boa noite, acabou aqui. Só devia ter isso no texto, era uma coisa muito pequena, porque era o primeiro vivo e tal, beleza. Me posicionei, o cinegrafista que na época estava comigo era o Lucas Lamela, ótimo também, por sinal, que foi quem me salvou, porque senão... Ainda bem que não tinha coisa de meme naquela época, gente, senão eu estava arrasada. Aí entrou ao vivo, o Lucas deu sinal, eu comecei a falar. Só que esse negócio de você decorar, gente, não funciona. Aos que estão começando no jornalismo agora, os que pretendem ingressar em TV, isso aí é uma ilusão, a gente se ilude achando que, nossa, vou decorar. Eu só conheci uma pessoa que decorava 3 horas de texto, que era a Thalia, que realmente, cérebro de elefante. Mas fora isso, todo mundo que tenta... Para falar com propriedade. Você tem que saber do negócio. Sim, né? você tem que entender. Porque se você, por acaso, esqueceu o texto, a expressão que você queria falar mais rebuscado, parecer fina, você pelo menos sabe do assunto e você vai se virar. Aí eu ficava me prendendo a essa, que eu queria ser fina, né? Queria passar aquela imagem. Aí comecei a falar, deu um branco, não lembrava o nome do bispo. Eu sei que eu misturei o bispo antigo, o nome com o bispo novo, fiz um outro, nasceu um bispo ali, que não era nenhum. Aí eu percebi que eu estava fazendo besteira, que eu estava falando a pessoa que não existia, com o bispo de fundo, a solenidade. Me deu um pânico tão grande que o Lucas, que me conhecia, ele se ligou, tirou a câmera de mim e focou no bispo, graças a Deus, amém. Porque aí, quando eu vi que ele tirou a câmera, eu simplesmente larguei o microfone e fui para a varanda da Câmara Municipal. E comecei o quê? Chorar, claro. Claro que eu comecei a chorar horrores, chorando sozinha. Aí, o que eu fiz? Peguei meu celular e liguei para a Beth, chorando horrores. No escândalo. Beth, eu não nasci para isso, eu nunca me escolhi isso, gente. Foi um erro de percurso, não vou voltar, não vou fazer esse vivo. Terrível. Aí a Beth, né, calma, do jeito que ela é, vira para mim e fala assim: você vai engolir seu choro agora. Vai engolir o choro, vai terminar. Eu tô toda borrada, não sei o que lá. Você vai terminar narrando, mas você vai voltar, vai ler seu papelzinho, vai terminar o vídeo, vai engolir esse choro agora. Aí eu respirei fundo, marquei ali 5 minutos e terminei o vivo, narrando a situação, falei o nome do bispo, me corrigi, graças a Deus, amém. Era para ela ter me mandado embora, né? Mas como ela tem muito amor no coração, ela me manteve lá e acabei tendo outras oportunidades, graças a ela. Mas assim, nossa, gente, é muito perrengue. Vivo é uma coisa que quem inventou, eu acho que estava com uma certa raiva dos colegas, porque realmente é muito imprevisto que acontece, é muita gente que aparece no meio da situação, é gente zoando. Olha, e aí você desconcentra. Depois eu já estava tirando de letra, né? Mas, assim, puxado, gente. As minhas histórias são sempre assim, comigo, passando vergonha. O que eu não estou entendendo é essa implicância com a Igreja Católica, cara. Pois eu percebi isso também. Bom, gente, jamais. Porque realmente foi assim, até me desculpei depois, né, com o bispo. Eu falei, sei lá, né, depois dessa, o que vai acontecer comigo no futuro, minha alma, né? Bom, mentira. E aí, assim, no fim deu tudo certo. O outro perrengue que eu passei foi até recente, quando eu entrei no SBT, que eu estava anos sem fazer vivo. Acho que uns 5 ou 4 anos sem fazer TV. E aí tava de boa, né, fazendo produção do SBT, sem aparecer no vivo. Eis que eu lembrei que as pessoas tiram férias. E aí o repórter, o Carlos Miranda,
me comunicou que ia tirar 1 mês de férias, o querido, e eu já entrei em desespero. Eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ficar quem? A bonita, né? Tem sempre que escolher a pessoa ali para fazer rua. Falei, bom, já fiz reportagem de rua, tudo bem, vai ser igual andar de bicicleta. Primeiro dia, tá sendo de volta no vídeo, no SBT. Alcance pequenininho, né? Vivo com a Isabelle Benito. Um raio desses mosquitos aí que adoram a gente, um mosquito, uma doença, um negócio acontecendo, e aí eu tive que fazer Vivo com a Isabelle Benito, eu lá tentando, entre decorar, entre não decorar, entender o que estava acontecendo, mas eu estava com um assunto na ponta da língua. Entrei, fiz o Vivo com o Robson, que é um pai para mim até hoje, super tentando me acalmar, não lembro absolutamente nada do que eu falei, acho que eu falei ok, porque senão eu tinha tomado uma chamada, então eu não falei muita besteira. Tá sendo leve mal, achei que ia desmaiar, em dado momento eu falei assim, meu Deus, tô preso aqui, de nervoso, mas depois eu voltei e fiz fake news, porque assim, eu sou falsa mesmo, a pessoa achou que tava tudo ótimo, minha cara tava mostrando tranquilidade, mas eu tava apavorada. Depois a gente acostuma de novo, aí acostumei, voltei a fazer vídeo, mas assim... Mas dessa vez foi só o peso, né, de entrar em rede. Foi, responsabilidade. Não, por incrível que pareça, gente, fiz bonito. Fiquei até chocada depois, até dei uma olhadinha no vídeo, falei, será que é verdade? Verdade, fiz direitinho. Mas o início dessa minha transição, né, tanto da TV, o início de TV para minha transição para impresso, que assim, sem querer puxar sardinha para nenhum tipo, né, de veículo, enfim. O texto de impresso ele é bem mais complexo do que o de TV. Primeiro que a TV, a gente tem que fazer matérias muito curtas, a gente tem um entrevistado profissional para acrescentar a informação dele, e o impresso a gente tem que estar ali muito redondo, sabendo tudo que falou, anotando tudo certinho para transcrever, escrever tudo direitinho, entender o assunto. Então, assim, eu demorei um pouco a pegar esse ritmo, né, de redação. Estela me ajudou bastante, me chamava apenas de bonitinha na redação, mas ela me ensinou muito. Depois, agora ela já me chama pelo nome e é uma conquista, que a gente vê que já tem um lugar no mercado, na verdade. A gente fala, pô, falou Tassiana, já posso falar que eu tô com todo mundo junto. Até então era só bonitinha mesmo, mas aprendi muito, gente. Já tirou meu couro, mas aprendi. Aqui, Daniel Câmara tá falando, pô, agradecer a audiência aí, muita gente bacana acompanhando a gente. Daniel Câmara, não é bem um perrengue, mas uma colega de redação fingiu que não me conhecia quando eu disse que trabalhava na tribuna em pleno grupo da imprensa. Explica essa história aí, Tassiana. Não fingi, vou jogar café quente na sua cara, com todo respeito agora nesse momento. Não fingi. O que aconteceu, gente? Olha só, eu vou explicar aqui, que as pessoas vão entender, vão solidarizar com a minha pessoa. Tô eu 300 anos na tribuna. Aí a gente, ao longo da vida, a gente passou por algumas situações, tipo assim, ligar um veículo do Rio, sei lá, estádio, principalmente futebol, hein, gente? Aí ligava um estádio e falava assim, fulano de tal da tribuna tá aqui para cobrir matéria. A gente olhava pro setor de esporte, o cara tava ali. A gente assim, que isso, gente? Quem é que tá lá? Sempre teve um ou outro que se utilizava do veículo para tentar entrar. Era barrado, graças a Deus, mas assim, tem sempre um espertinho. E aí, beleza, eu já sabendo disso, um belo dia, estamos no grupo da imprensa, nossos colegas queridos, que eu até às vezes me seguro para não me pronunciar, para não passar vergonha, para todo mundo ver. Nesse dia eu falei, vamos pronunciar aqui, vamos colocar aqui. Coloquei horrivelmente. Aí, eis que surge uma mensagem do Daniel, eu não sei o que ele falou, gente. Rolou uma mensagem, alguém chamando alguém da tribuna. Aí ele se posicionou, falando que ele era da tribuna, acho que foi isso, não me recordo. E aí deu várias informações, eu tô assim, quem é essa pessoa, gente? Quem é esse ser que eu nunca vi na falta da tribo? Que horas que ele tá lá, que eu chego lá, saio, vejo todo mundo, não vejo ele. Falo com todos os setores, quem é esse ser? Aí, beleza. Fui lá e mandei, escrevi no grupo. Falei, olha só, querido, quem é você? Não é da tribuna, não, que eu estou lá. Eu sou de lá, você não. Eis que a Juliana me manda uma mensagem no privado. Juliana, minha chefe, e aí chefe da tribuna. Você tá vendo a gente também. Imagina. Aí a Juliana no privado também. Luciana, sangue de Jesus tem poder. O Daniel é estagiário. O que tu tá falando? Tá louca? Como que você nunca viu o Daniel? Que isso? Estagiário? Que horas que ele dá estágio? Meia-noite? No horário. Ele dá estágio no seu horário. Por que isso, gente? No meu horário? Aí ele fica do outro lado da redação, falando assim, parece que tem 10 quilômetros de redação. Não, gente, mas assim, fica do outro lado da redação no computador de fulano. Aí eu assim,
Gente, o que é isso? Falei, mas ninguém fala comigo, Juliana. Mas também, se ninguém fala oi, você não fala com ninguém. Eu falei, que isso, Juliana? Tô lá há 7 anos. Eu estou dando oi, não tem que virar pra mim e falar aqui. Né? Oi, Tassiana, tudo bem com você, querida? Nunca dirigiu a palavra a mim. Nunca, Daniel, olha, eu te vendo aqui, eu estou comentando, vendo você. Nunca falou comigo, nunca deu oi, queria que eu lembrasse dele. Não sabia, não lembrava. Depois para voltar no grupo, ele ficou macho, ele ficou bravinho. Ele lá, jeito da pinta. Aí eu tentando quebrar o clima. Vamos marcar um café. Essa aqui que ele lançou no grupo da imprensa? Não tomo café. Pegou. Aí eu respirei e falei assim, além de não dar oi, não se fazer presente para saber quem é, não toma café. Ou seja, tá 2 vezes errado. Aí eu falei, eu vou fazer da vida dele um inferno. Aí ele ficou comigo, uma coisa horrorosa. Essa vida aí é meio esquisita. Ele ficou amigo. Inclusive. Esse rapaz é equívoco atrás de equívoco. Esse jogo não era do Flamengo, não, né? Gente, eu não entendo nada de futebol. Só sei que ele estava enfiado ali, falando que era da tribuna, eu achava que não era, e eu não entendo. Se fosse o jogo do Flamengo, era bem provável que ele quisesse o ingresso mesmo e tal. Ele é que ele faz umas fotos lá, né? E jogar um abraço pro Daniel. Juliana Fernandes está falando que está morrendo aqui com essas histórias. Ju, saudade. Ele falou o seguinte, achei que fosse fazer a firma, mas que nada, fácil. Não, hoje mais cedo eu tive que falar com a Juliana pelo telefone, e aí eu falei da live que você ia participar, e ela falou assim, eu não sei se ela vai tentar fazer a jornalista penetrada, super séria, ou se ela vai soltar aquele jeitão dela. Gente, eu até pensei em fazer a jornalista séria, mas eu sei que não ia ser verdade, vocês não sabiam que eu estava mentindo e iam me humilhar aqui, e eu resolvi falar do meu jeito real. Mas para quem conhece só o meu trabalho, não me conhece pessoalmente, conhece só o meu trabalho por TV, realmente é verdade. Eu sou, né, atriz, o Globo tá perdendo. Então, e aí o Vitor Matos comenta aqui, adoro quando tu fala que fez uma fake news. Gente, é um absurdo. O Vitor, olha só, as piadinhas internas não vale pra live, querido. Não vale que eu tenho um limite de palavreado aqui. Não posso me expressar também na íntegra. Não, na verdade, essa expressão eu uso sempre, assim, quando eu tô... Por exemplo, o vivo. Às vezes você tá com um problema pessoal, ou às vezes alguém passou fazendo uma besteira ali pra te atrapalhar no vivo. Eu fico possuída, que eu sou uma pessoa com uma raivinha do coração. Eu fico com muita raiva. Aí, o que acontece? Rola notícia feliz, carnaval. Aí o link da Tassiana é o quê? Carnaval, naquele dia que você tá do ovo virado. E você tem que fingir que você é feliz. Aí eu falo que é fake news, entendeu? Porque aí você entra ali, é beleza, linda, maravilhosa. Ou o Carnaval de Petrópolis super bombado, né? E aí a gente vai falando as coisas. E eu sempre, na verdade, eu fico levemente simpática. Eu nunca consigo ficar muito feliz fazendo vivo e gravando matéria, não me pergunte por quê. E quando eu acho que eu tô sensacional, muito simpática, ganhei a admiração de várias pessoas, eu vou olhar, tô com uma cara assim, de parabéns, só que não. Tô com uma cara assim, raivosa. Não sei por quê, gente. Posso só fazer um adendo aí? Claro. O Carnaval em Petrópolis é o próprio perrengue, né? Ai, gente, o que é aquilo? Tem espaço para contar mais uma desgraça? TVC. Graças da Tassiana. Por quê? Por que, gente, a gente tem que a gente tem que cobrir? Ainda bem que não mais. Cobrir carnaval todos os dias. Por quê? Não tem o que falar, não tem gente, não tem nada. As pessoas estão na rua revoltadas que não puderam ir pro Rio. Entendeu? Quem tá lá tá com raiva. Aí tô eu na TVC, todo dia eu tinha que cobrir o carnaval. Pegava o carro, tinha que parar em cada distrito para fazer legal. Aí a Beth virou para mim e falou assim, Tassiana, pelo amor de Deus, você seja simpática. Eu quero ver você sorrindo, é carnaval. Nem sou muito fã de carnaval, olha isso. Aí eu, não, Beth, com certeza, dessa vez vai dar certo. Aí tô eu, né? Só que a gente tinha que gravar vários vídeos seguidos, tipo assim, 10 vídeos em cada distrito, sobre assuntos aleatórios, que a gente tinha que olhar e falar assim, nossa, essa latinha tá fantasiada, simpática essa latinha. Quem é o dono dela? Vou falar da latinha. Uns assuntos assim, nada a ver. Aí, tô eu fazendo um vídeo atrás do outro, enlouquecidamente, acabava o cartão, a gente entregava para voltar para a TV, para eles transmitirem ao vivo, né? Porque não tinha muita essa tecnologia da live ainda. Essa coisa, não tinha o ponto, né, pra gente levar, TV local e tudo mais. Beleza. Eis que fui eu me assistir no dia seguinte, porque eu não consegui ver no dia. Só parecia que eu estava alcoolizada em todos os vídeos, porque eu estava tentando ser alegre e eu fiquei possuída, uma coisa horrorosa. Eu fiquei com muita vergonha. Eu virei pra ela e falei assim, nunca mais eu vou fingir que eu sou feliz desse jeito. Porque ali eu quase arruinei na minha carreira. Devia estar todo mundo achando que eu bebi todas,
pra entrevistar as pessoas. Não tinha bebido nada, gente. Ainda fui dormir de bico seco. Triste. Olha, que vida de perrengue. Muito, gente. A Juliana falou aqui, o sobrenome é perrengue. Olha, estou me sentindo assim, no lugar errado, porque realmente acho que meus perrengues são muito felizes. Mas enquanto você estava falando desses perrengues assim, tem um perrengue de bastidor que eu também posso lembrar. Que eu quase fui processada por um candidato a prefeito, na Tábua da Beirada, e ia ser presa. Porque no Canal 10, que é a TV Petrópolis agora, né, era a Rede Petrópolis de televisão, eu coordeno os debates desde antes de casar. Então, tem quase 10 anos que eu faço... deve ter umas 3 eleições, uns 12 anos, por uma coisa assim. Não importa quanto tempo tem também, não, que ninguém precisa 2012, com certeza, que você me convidou para todos os debates, eu lembro disso. Isso aí. Então, tem um bocado, né? Tem um bocado já. Tem pelo menos 3 eleições agora para prefeito e tal, e teve um para deputado. E uma vez me pediram para trocar uma regra no meio do caminho do jogo. E eu falei, não pode trocar regra, porque se trocar regra, vai ser processada. E sempre quem assinou pela TV era eu. E era uma regra que não era legal mexer. Mas aí mandaram, né? E você chega no momento da vida que você obedece, né? Você tá ali cumprindo o trabalho, não importa se é você que assina, Tassiana riu. Lá e pareceu bêbada. Eu troquei a regra. E aí, assim, graças a Deus, um anjo da guarda que não precisa ser nominado, né? Que ele é anjo da guarda, uma colega me avisou, Carla, vai receber o processo em 48 horas. E aí eu fiquei em pânico, porque aí eu fui para a OAB implorar pinico, arrego, para eu não ser presa, porque quando você se mete em eleitoral é nessa vibe, quando você faz uma merda eleitoral é nessa vibe, você tá preso mesmo, aí assim, acabou a carreira, né? Você imagina, né? E aí todo mundo ia saber que eu tinha alterado uma regra para beneficiar um candidato em detrimento do outro que estava me processando e acabar com a porra toda. E aí eu passei, sei lá, 24 horas, 30 horas estudando a lei eleitoral que nem louca, porque os advogados da OAB disseram que eu estava ferrada mesmo, que eu ia ser processada. E foi quando eu aprendi que aquela letrinha estranha da... Inciso. Viu? É inciso. Chama inciso. Quem é que sabe? Pra quê? Como é que é? Inciso. Tinha um inciso da lei, não sei o que, que podia dar a entender que talvez eu pudesse, quem sabe, numa outra encarnação, trocar a regra. E aí eu criei uma defesa super linda, passei por meia dúzia de advogados para não ser presa e não fui presa. Juliana estava aí. Juliana estava assistindo a gente, Juliana deve lembrar dessa época. Porque um monte de colega de assessoria política sabia que eu troquei a regra e eu não tinha o que fazer, mas é aquelas coisas, eu ia ser presa, imagina, né? Não ia poder adotar, imagina, não ia poder virar mãe por causa disso. Nossa Senhora, gente. Não é, porque se não tem nada consta, você passa a não ter mais nada consta criminal, não pode virar mãe, no meu caso. A Juliana está falando que lembra do caso. Tá, lembra? Eu lembro. E o Vitor tá falando... Juliana, você só não pode contar, sabe? Quem eu tava querendo prejudicar, que tu lembra? Porque assim, eu gosto da pessoa, gente. Porque, sabe, eu sempre gostei. Não era você, né? Eu quero saber quem é. Morro, mas não conto. Porque se eu contar quem eu sem querer tava prejudicando, eu conto automaticamente sem querer tava querendo ajudar. E eu nem queria sem querer nada. Não queria nada. Gente, eu só não queria ser presa, né? Eu só não queria ser presa, gente. Você imagina? Nossa Senhora. Mas detalhe, eu nem lembrei desse perrengue, não. Foi meu marido que me deu uma cola. Olha, passou uma cola pra mim, falando, quase foi presa. Nossa, é verdade, quase fui presa. Porque tem uma hora também que tu tem que apagar o perrengue, né? Tu tem que apagar o problema, senão tu fica presa no perrengue. Se libera deles aí, Tassiana. Já tá botando pra fora, deixa eles aqui e vai-se embora. Aqui, o Vitor tá lembrando de outra história de debate aí também, Carla, que foi o seguinte, no dia que levantaram a mão quando deu o tempo do candidato, a regra era não fazer nenhum movimento no estúdio, que também parece que deu o problema. E eu grito com as pessoas, né? Felipe participou, é verdade, Felipe. Até porque, na verdade, agora que a gente está na live, vou contar que eu conheço o Felipe há muito tempo, que o nome dele não é Felipe, o nome dele mesmo é Tota Tola, só para todo mundo saber.
que a gente conta para todo mundo. O Felipe era meu vizinho. A Carla. Rapidinho, vou fazer uma vergonha. Perrengue tem a ver com vergonha também. O vizinho. Com certeza. Na verdade, já tem uma relação perrengue e vergonha. Não, e peraí, só um detalhe. Quantos anos tu tem, Felipe? Eu, 29. Quantos? 29. Eu tenho 36, 7 anos de diferença. Se na época eu tinha 9, o Felipe tinha 2. Então, ele ficava do meu banheiro, eu ouvia a báscula da cozinha da casa dele. Então, eu tava tomando banho e Felipe ficava na cozinha falando tola, com a marca da mãe dele. Menino com 2 anos. Tá aí até hoje. Gente. E aí, o Felipe comeu tola. Voltando, falando... Carla, só um detalhe. A gente foi vizinho praticamente de porta aí, quando eu era criança. Aí depois eu fui me mudar e fui morar na mesma rua que você. Né? Gente, stalker, que medo. Sacanagem. Eu fiquei muito carente, mas eu fui embora lá do prédio e eu vim morar na mesma rua por causa disso. Eu não acho porque você saiu daqui agora e eu acho um absurdo. Pois é. Eu não vou sair daqui, eu tenho um problema de fixação. Eu moro na mesma casa há mais tempo do que qualquer outra pessoa daqui. Eu não mudo porque eu não tenho dinheiro mesmo, mas se fosse outra coisa, eu já tinha estado em outro lugar. Porque eu não gosto de ser fixada assim, não. Jura? Ai, que coisa mais linda. Você se fixa com perrengue. Eu me fixo com Não, ele que fixou em mim, né? Pelo visto, colou ali, igual um encosto, não me larga nunca. Porque eu tô até hoje aqui, ó, quebrando minha cara, um negócio horrível. Com 30 anos passando vergonha. Não vamos falar de encosto, Cassiana, pelo amor de Deus. Encosto não. Isso é para outra live, não vamos entrar em detalhes. Live sobrenatural. Podemos marcar o dia. Eu nem lembro outro perrengue agora, mas nossa senhora, nem lembrava que eu tinha tanto perrengue assim. O pior é que eu não tenho, por exemplo, eu tenho, não chega nem a ser um perrengue à altura desses de vocês aí. Primeiro plantão da Ascom, no começo de 2016. Juliana. Ajuda em todas. Ajuda em todas. E o pessoal da equipe, o Felipe tá chegando lá, primeiro plantão é seu, se vira. E aí fui, até aí tudo bem, né? Só que, o plantão era na posse, o prefeito ia fazer uma série de visitas. Não, ia fazer uma série de visitas, ia fazer visita no conjunto habitacional, que estava em obra na época, não estava entregue ainda, numa creche que também estava em obra lá, indo lá para dentro não sei se era perto do Brechal. Na posse. Você não vai se achar. Você não vai se achar. Em lugar onde não pega celular, né? Isso é comum, A Ascom tinha o celular dela, que era um daqueles que não era smartphone ainda. Tá? E assim, eu quase saí apavorado do primeiro plantão, porque primeiro, tava andando na terra na obra, né? E tinha uma parte da terra que estava meio enlameada e tal, do canteiro de obras. Eu quase tomei um escorregão. A sorte é que o secretariado todo estava passando do outro lado e ninguém viu, só um que viu. Só uma pessoa que viu, mas quase que assim, eu saio todo sujo e viro chacota, assim, na primeira cobertura minha de Ascom. Esse foi um perrengue mental, né? Que aí só realmente você sabe. Não caiu nem se sujou. Mas aí, não contente, vocês conhecem Paulo Antônio Carneiro Dias, né? Paulo Antônio estava empolgado naquele dia. De vez em quando, Paulo Antônio, meu ex-patrão, querido ex-patrão, grande fundador não, mas grande diretor do Diário de Petrópolis, de vez em quando ele fica empolgado com as pautas dele de Itaipava. Né? E de vez em quando no sábado, no plantão de sábado. E nesse dia eu acho que ele estava, rapaz, que o Diário me mandou umas 4 ou 5 perguntas, eu lá na posse com a internet sem funcionar direito, o pessoal me cobrando, meu Deus do céu, não vou conseguir entregar, não vou conseguir fazer. No final deu tudo certo, foi meu reencontro com o catolicismo. Mas assim... Gente, tá ficando estranho aqui, vou parar. É como se a gente não tivesse nenhuma ligação doutrinosa, né? De religião e tal. Nossa Senhora, jornalista não pode acreditar em nada. Mas só Deus pra gente se agarrar mesmo, gente. Porque jornalismo é perrengue da hora que a gente entra, da hora que a gente sai. Se não tivesse Deus, tava todo mundo enlouquecido. A gente tá um pouquinho, né? Mas assim, não chegamos ao extremo ainda. Acho. Você falou agora, eu lembrei de esse negócio... Me trouxe à memória 2 casos aqui que eu vou trazer de perrengue que eu passei. O primeiro, eu acho que eu já até cheguei a contar aqui. Meu primeiro dia na rua também, lá no impresso da tribuna.
Não sei se vocês lembram desse caso, acredito que sim, aquela chacina que teve no bairro da Glória. E foi surreal. E aí, meu primeiro dia era cobrir o velório. E cobrir velório... Porra, pior pauta do mundo, porque a questão ali era se aquelas pessoas que tinham sido mortas eram ou não traficantes, e tava toda aquela polêmica. E aí você vai chegar, o que você pergunta, né, para uma mãe que perdeu o filho, que está apontado como traficante do bairro? Eu lembro até hoje de quando eu saí da redação pensando, é isso que eu quis fazer na minha vida. Mesmo. Puta merda. Desculpa. Gente, é muito ruim. Enfim, esse foi o perrengue. Por sorte, tinha uma conhecida que conhecia um dos caras que estava lá no velório. Eu cheguei para ela, na hora que eu vi, meu olhinho até brilhou. E eu falando pro Cariús, ele foi comigo. Eu falei, Cariús, não, acho que foi o Odoni que foi comigo, não lembro. Mas enfim, eu falei, cara, não chega com essa câmera lá não, porque senão o pessoal vai ir em cima de você bizarramente. E eu entrando lá no velório, meio quietinho, todas as salas ali ocupadas, né? E aí eu encontrei a menina e falei, Carol, o nome dela, eu falei, tu conhece o pessoal? Ela, que ela é a mãe. Ela me explicou mais ou menos quem era quem. Eu fui colhendo os depoimentos ali, meio de chavadinho, mas eu cheguei para entregar a matéria assim, acabado emocionalmente, porque eu falei, meu, que loucura. E o segundo, esse foi com o Cariús, com certeza. Eu não sei se vocês lembram, ali em frente ao Guerin, do outro lado da rua, tem uma casa que já tentou ser um monte de coisa e nunca conseguiu ser nada, né? Ali nunca foi nada para frente. Num desses episódios, tinha um cara que não tinha autorização do IFAM, que estava construindo um local para ser uma boatezinha, um barzinho com música, alguma coisa assim. E esse cara... E aí eu fui lá porque... Foi o Douglas também que pediu para eu ir lá. Vou dar um pulo lá, vai ver o que tá acontecendo. Douglas, dá sorte que eu gosto de tu agora, querido. Agora. Esse é o momento fake news. Passei um tempo fake news com ele. Aí eu revelei, Douglas, não vou com a sua cara. Eu também tô com a sede e fico amigo, gente. Aí bebeu cerveja e fica você. E aí eu chego lá, o cara vai lá, me mostra tudo. Ele falou, não, a gente tá fazendo e tal. Aí eu fiz a pergunta fatídica, né? Mas e a autorização do órgão, do IFAM? Vocês têm? Aí ele, tô tentando fazer isso e é o seguinte, se essa matéria sair, eu vou achar você, vou achar sua família e vou matar todo mundo. E eu olhei pro cara e eu falei, puta. Inclusive, achei sua construção ótima, ela tá muito bonita. Mas inclusive é um problema, né, gente? Esse fã também dá real demais, né? Cara, eu chego na redação e vou falar a primeira coisa que eu falo com o Douglas. Ó, acabei de receber uma ameaça aí de morte. Como é que vai funcionar isso? Ele vai lá e escreve a matéria. Ouvi a risada dele daqui, ó. A risada dele pra tu. Eu ia falar. E aí, naquele dia, nos dias que sucederam, eu saía da redação, olhava para um lado, olhava para o outro, andava na rua meio desesperado. Eu falei, cara, eu vou morrer. E eu falei, e aí eu com os diagramadores, vocês não assinam meu nome nessa matéria. Vocês não assinam meu nome nessa matéria. Mas enfim, eu acho que esse foi o perrengue mais bizarro, essa ameaça aí. Lembrando do que a Tassi falou agora, eu acho que eu vou mudar o meu perrengue, cara. O maior perrengue que eu tive foi vender primeira pauta pro Douglas. Você tá de parabéns. Tá de parabéns. Ele tava falando sério, né? Esse perfil dele, você não sabe se ele tá... Ele não faz tem como, não tem como. Eu acho que é por isso que ele não tem nenhuma ruga na cara. Ele vai fazer 300 anos sem uma ruga na cara, porque ele não se move. Ele fica ali, é um botox encarnado. Ele fica ali, tu não sabe o que tá acontecendo com ele, mas aprendi bastante. Inclusive a atuar também. Eu tava ouvindo esse fim de semana, né? Vou até contar rápido, porque para passar essa coisa de pegar no contrapé é boa também, essa sua história do poste, né? Eu tava ouvindo as coberturas aí sobre a morte do Zé Paulo de Andrade, né, que era jornalista da Rádio Bandeirantes e tal, fez história lá no Rádio de São Paulo, e aí o Luiz Megali, que é apresentador da Band News FM, estava comentando isso, que um outro repórter da rádio estava cobrindo a inauguração de estação de metrô lá em São Paulo. Aí que falou, a estação tem isso, tem aquilo, não sei quantos passageiros por mês e tal, aquela coisa toda. Aí o Zé Paulo perguntou,
Ô, fulano, conta agora pra gente a importância da ferrovia no circuito do café na década de 30 em São Paulo aí, porque eu obviamente não sabia de porra nenhuma. Legal você. A Aline está aqui falando para a gente não acabar a live, mas eu quero trazer aqui 2 histórias dela. Uma, inclusive, eu presenciei. O Vitor citou aí aqui nos comentários. Vamos falar dela porque não tem como sair. Acho que a Tassiana também estava na redação nessa época. Eu fiquei sabendo. Não estava na hora, mas eu fiquei sabendo. Ela já até contou aqui na live, em uma das lives que a gente fez, mas a história foi o seguinte. Jornalista impresso, normalmente a gente faz o sepultamento, né? Que é para dar o nome de quem morreu, o nome, a idade, o local que morava, e aquilo tá lá no jornalzinho todos os dias. Enfim, a gente liga para as funerárias para saber. Tassiana, uma jovem foca, chega na redação. Não fui eu não, tá louco? Tassiana não, perdão, Aline, é o bullying já. Aline, o que tá vendo, vocês estão vendo, agora tá para todo mundo ver, entendeu, que eu sofro. Continue. Perdão. Aline, uma jovem foca, vira e fala que... Vira pro rapaz que atendeu o telefone e pergunta o nome das pessoas que tinham morrido e tal. E aí a pessoa passa... E aí a Aline, naquela proatividade de querer ser uma pessoa que, né, tá colaborando, serviço, né? Trazendo informações novas, ela faz a pergunta... Exatamente. Ela faz a pergunta pro rapaz assim, tá, esses foram os de ontem, mas e os de hoje? E o cara responde para ela, ainda estão entre nós. Não morreram, né? Não morreram ainda. Isso aqui, a Aline... tá, obrigado. O Rogério Tosta, também um querido, que estava prestando atenção, olhou para a Aline e falou, Aline, é sério isso? E assim, nasceu uma das histórias mais icônicas lá da Tribuna de Petrópolis. E tem uma também que, numa fonte que respondeu para ela, quando ela perguntou, isso já numa outra revista que ela trabalhou, ela pediu para a gente falar por quais veículos que ela se informava. E aí a mulher respondeu, pelo meu palio mesmo. Eu acho, inclusive, um carro bem bonito. Aí ela teve que reformular. Você imagina a nossa cara quando a gente recebe esse tipo de pergunta, esse tipo de resposta. Falando isso, eu lembrei de uma outra. Agora, uma outra pergunta. Só posso fazer uma dentro, que eu mandei uma dessa hoje, cara. Tava numa reunião. Não, tava numa reunião. Aí a gente estava decidindo uma campanha aí. Não é campanha política eleitoral, não, é outra parada. Mas aí a gente tava. Aí o pessoal tava falando que não seria. Não, tá, Felipe? Eu sou legal. Não, pode deixar. Já lembrar que a gente vai ter debate das eleições, não processa, não. Pode deixar. Aí vou pensar no seu papo. Vamos analisar esses documentos aí. Aí, cara, o pessoal tava falando, não, temos que chamar uma pessoa para mostrar o estudo e fazer o negócio e tal. E aí vira minha chefe e fala, e o nome? E o nome? PH, eu tenho certeza que você sabe o nome. O nome, você é um cara criativo, não sei o quê. Ela estava falando o nome da campanha, eu falei o nome de uma pessoa, todo empolgado. Gente. Eu falei, fulano de tal. Ela, não, gente, o nome da campanha. Eu fiquei... Acho que eu quebrei o celular, joguei o celular na rua. Não, eu vou lembrar uma, eu vou contar rapidinho. Teve uma vez que eu estava na redação, e aí isso foi coisa de Estela. E aí chegou uma pessoa para fazer uma denúncia, que segundo essa pessoa, o pessoal sabe, a gente de redação, a gente acaba recebendo muita gente cuja matéria não vai pro ar porque ou as pessoas querem ir lá para desabafar com você naquele momento, ela tá ali para trocar uma ideia, às vezes ela quer falar de um problema familiar, a gente senta lá e ouve a história e filtra ali para ver se aquilo é uma matéria ou se a gente só está fazendo um papel de psicólogo naquele momento. Mas, enfim, a mulher foi lá e ela foi fazer uma reclamação da polícia. Ela chegava na polícia, fazia as denúncias e que a polícia nunca fazia nada. E aí
A mulher vira para mim e fala que ela tinha um relacionamento e que ela tinha sido agredida pelo cara. E aí, na mesma hora, passei a mão no telefone e liguei para a delegacia. Eles me explicaram. Aí eles, essa mulher é totalmente maluca. Ela vem aqui todos os dias ela fala que apanhou. A gente já fez um monte de exame dessa mulher, ela não tem nada. Aí eu, putz. E aí a mulher, aí eu falei, olha, eu vou aqui passar para a direção, para os editores, eu vou ver aqui para fazer. Aí ela virou para minha cara e falou assim, eles falaram que eu não tenho nada, né? Aí eu com uma cara meio de... Não, né? Querendo dar aquela contornada, a mulher ria as calças no meio da redação. Ela falou, olha só! E eu, senhora, tudo bem, eu acredito no seu... Ai, que horror, No meio da redação. Estávamos aí, se eu não me engano, a Estela estava. E aí, na hora que eu olho para a Estela chorando de rir. E eu naquela situação ali de, senhora, tá tudo bem, tá tudo bem. E isso também foi uma situação que eu não sabia o que fazer. Eu falei, pode se vestir, por favor. As pessoas não sabem, mas assim, a gente parece para-raio de maluco. É na rua, é dentro da redação, é até dormindo, aparece um maluco do nada querendo fazer matéria e você tem que tentar contornar a situação, porque de duas uma. Ou você consegue enganar ele dizendo que você vai fazer a matéria, ou você leva dentro da sua cara, porque é assim, são todos super simpáticos e carinhosos. E o pior, a redação é um negócio bizarro, cara. Porque o cara chega com uma pauta absurda, achando que jornal é serviço público, que você tem a obrigação de fazer protocolo para mandar para o outro. E depois eu já fiz uma. Ela pediu o protocolo, eu peguei papel, cortei, botei 2000, o ano do cara, 2018 é sempre assim, né? Quando começa o protocolo é sempre o ano, 2018, botei um lá, falei, então aqui, senhora, esse aqui é o seu número aí, pode levar. E depois é um absurdo dos absurdos e o cara cobra, bicho. Protocolo. Olha, o cara cobra, o cara te persegue na rua. Numa hora da minha vida, porque eu nunca trabalhei nos periódicos de Petrópolis, nos impressos. Já publiquei 1 milhão de releases, mas eu nunca trabalhei na redação. Só emoção. Cara, então, pois é, eu quero que você conte. Eu quero que você conte alguma pauta que tenha chegado para você e que provavelmente foi um perrengue para você se livrar daquele assessor mala. Falando, olha, não vai rolar. Acho que todos os assessores de imprensa daqui vão saber que eu aproveito 90% das pautas dos colegas. Aproveita mesmo. Porque eu acredito de verdade que o colega da assessoria de imprensa chorou assim, na hora de escrever, porque é isso que a gente faz mesmo, a gente só. E aí às vezes eu olho uns release merda, não o release texto, assim, sabe? Quando eu sou a produtora, porque hoje eu produzo 4 programas de TV no Canal 10, né? Você falou do Manhã 10, é porque o Manhã 10 é, sem sombra de dúvidas, em minha opinião, um dos melhores programas da TV local. Eu acho a Amanda Leontina uma das melhores apresentadoras no ar. Acho ela ótima, tenho um puta prazer de trabalhar com ela, que eu agradeço a Deus, porque o Vitor saiu, entendeu? E eu assumi o lugar do Vitor Matos. Isso já tem 5 anos. E aí eu tô muito feliz com a Amanda. Mas eu também eu produzo Família Café, que são dos donos da TV. E aí sim, aí é um perrengue constante. Porque eles são os donos da TV. Olha, gente, eu não tinha pensado nisso. Muito mais legal do que eu falei antes. Porque você trabalhar com os donos da TV é tipo, dane-se sua pauta. Entendeu? Não importa o que você acreditar. Carla, você ainda tá lá. Só um negócio. Tô e adoro, mas eles sabem que eu falo isso. Eles não pauta. Tá respirado. Porque eles são os donos. O dono é igual o pode... Silvio Santos. Eu quero botar programa de polícia antes de desenho. É o cara, o dono da TV, vai fazer o quê? Fala pro Silvio Santos que ele não pode fazer homofobia, que ele não pode fazer LGBTQI+. Ele vai fazer o que ele quiser. E aí eu produzo Família Café, que é dos donos da TV, e eles são donos, eles mandam, e eu obedeço, e tal. Eu produzo o Trabalhador em Foco, que é do Movimento Sindical de Petrópolis, que é altamente sério, é o único de movimento sindical, então a gente lida com umas coisas muito legais, mas é muito bom porque eu posso bater em patrão o tempo todo, entendeu? Então, assim, eu bato no patronal o tempo todo, eu falo mal do governo o tempo todo, eu falo mal do governo federal, e o meu cliente adora. E eu tenho um programa independente, e é ótimo. O cliente adora esse patronal.
Eu falo o que eu quiser. E aí, assim, eu aproveito muito de verdade os releases dos colegas enquanto produtora. E depois que a gente conseguiu, né, que a tecnologia cresceu e hoje a gente grava vídeo selfie toda hora, quando eu não tenho espaço para entrevista, eu coloco o vídeo selfie de todos os colegas. Pode me mandar que eu coloco, porque eu acho que todos os colegas têm que comer, porque a gente decidiu mudar o mundo sendo jornalista e esqueceu que a gente tinha que pagar conta. Né? A gente esqueceu que tinha conta de luz, conta de água. Cerveja artesanal é caro, gente, tá? Só para avisar vocês aqui, porque ela tá querendo comer. No meu caso, eu preciso um estoque ali de álcool. Então, assim, é caro. Vamos ajudar. Não é? E aí, assim, eu aproveito quase todos os releases dos colegas, assim. Eu já cheguei ao ponto de aproveitar... Olha, que você lida com uma questão ética, né? Já aproveitei release como produtora de colega assessor de imprensa em que o cliente esbarrava ou tinha a mesma área de atuação que clientes meus na assessoria de imprensa. Morrendo de vontade de falar, puta, ela pensou primeiro nesse tema do que eu. Vontade mesmo era de copiar o release do colega, botar o nome do meu cliente, mas eu botava na televisão porque eu acho que a gente também tem que pensar nisso. E eu acho que isso tem a ver muito com idade, né? Acho que tô ficando mais velha, tô caminhando pros 40 daqui a pouco, né? Falta um monte de ano ainda. Mas eu já tô me acostumando com a ideia para quando não chegar nos 40 não morrer ali de pânico, né? Virei 40 anos, né? Agora não tem mais esse papo de dizer que é a vida de adulto. Não é adulta, eu vou virar loba, dizem essa porcaria, né? E eu sou coelho, eu fico meio enrolada com essa coisa de coelho e loba. Né? Me incomoda saber se a mulher loba vai comer o meu coelho. Essas porra que eu já pensei. Gente, isso. Eu sou Ares, que é um bicho chifrudo. Eu não queria dizer com essas palavras, mas se eu soubesse que era uma premonição, eu tinha até tentado pedir para minha mãe para trocar a data de nascimento. Mas eu não entendi nada que você falou aí, não, de coelho e negócio. Quando falam que a mulher de 40 anos vira uma loba porque ela entra numa nova fase e tal, não sei o quê. Eu sempre fico pensando que, na verdade, eu não quero ser loba nenhuma. Eu sou super feliz sendo coelho. Um ser humano tranquilo, pacato, aquela coisa branco, do olhinho vermelho e tal, não sei o quê. Mas, em suma, deixa isso pra lá, a gente tá falando de perrengue. E aí, eu já aproveito os releases do colega, porque eu sempre penso que se o colega achou que valia a pena me enviar o release, é porque ele deve estar certo, né? Então, eu acredito em todo mundo. Ah, é bom. Gente, eu vou bem roubar a questão que o Bruno falou lá atrás, sobre a questão de sepultamento, né? Enterro. Eu acho que é unânime para todo mundo que trabalha em redação que é a pior pauta de se fazer. As pessoas não. As pessoas, às vezes, dizem pra gente, falam assim, Urubu, você tá achando ótimo tá aqui? Não, gente, a gente não tá, porque vocês consomem as pessoas que morreram, né? Porque, tipo assim, que morreu, todo mundo acessa a matéria. Aí você escreve uma coisa linda, ninguém clica, não quer saber. Então, não queria falar com essas palavras, mas a culpa é de quem está lendo. Mas, enfim, pulando isso, eu queria falar sobre a importância do coleguismo, né, e da amizade dentro da redação. Eu, graças a Deus, sou amiga de 99% das pessoas que eu trabalhei. Tem sempre um ou outro, né, que a gente fala assim, que Deus me ajude a não cruzar mais aqui. Mas a maioria a gente lida e eu gosto, são meus amigos. É um sal grosso ali, é um trabalho... Vamos deixar essa para a próxima live. Eis que estou eu fazendo uma das mortes aleatórias, não lembro sobre o que era, alguém tinha morrido, a gente foi cobrir o sepultamento. Não vou citar o nome do fotógrafo, tá bom, gente? Não vou expor ninguém, mas... Primeira coisa que eu fiz dentro do carro, mesma coisa que o Bruno. Querido, tudo bem com você? Né? A gente trabalha aqui juntos, somos amigos. Só que não, pelo visto. Falei assim, não aponta essa câmera para ninguém. Fica de longe, dá teu zoom, tira a foto do cortejo, todo mundo de costas, não identifica ninguém, a gente não quer ninguém chorando, a gente só quer o registro do cortejo de longe. A gente não precisa de drama, tá tudo certo. Jogo rápido, desceu, tirou a foto, vambora. Nesse caso, eu já tinha as informações sobre o que tinha acontecido na época, eu não precisava de nenhum depoimento na hora. Aí falei assim, eu vou contigo aqui só para ver se eu ouço alguma coisa, mas assim, beleza. Eu pisquei, cadê o fotógrafo? Eu tô assim, gente, abduziu. Fotográfico do defunto. Assim, cadê o fotógrafo? Já tinha, ele, não sei como, subiu a ladeira, a ladeirinha, gente, a ladeira ali, atleta ele. Subiu o troço correndo, passou todo mundo do cortejo e mirou a cara de todo mundo de frente. Não com a arma, gente, com a câmera mesmo, né? E aí começou a tirar várias fotos das pessoas subindo, tipo assim, do cortejo, assim, meu Deus. Aí eu fui atrás dele e falei, cara, não é isso, vambora. Obviamente cercaram a gente, íamos morrer ali, Deus de novo salvou. Aí no meio do negócio, ele pegou e saiu, me deixou sozinha pra morrer sozinha, né? Porque
Muito legal, muito simpático ele, querido. Te adoro até hoje. Aí eu consegui, com o jogo de cintura, falar com o pessoal e tal. Aí eles foram atrás da pessoa, né? Do querido. E aí eles cercaram o cara e falaram assim, não, você vai apagar a foto agora. Vai apagar a foto que você fez. Ele ainda tentou falar que não. Olha isso, né? O pessoal nasce com a coragem que eu fico chocada. Aí ele, não sei o que lá. Eu tava do lado, eu falei, vai sim, eu não sei mexer nessa câmera não, mas você aperta o play. Tem um play aqui, você vai apertar o play, você vai apagar esse negócio, vai apagar. Aí, resultado, ficamos sem a foto do cortejo, eu possuída dentro das calças, graças a Deus não precisei mais lidar com ele, trabalhar com ele, porque quase morri, né? Quase morri. Iam ser 2 inteiros, o meu e o da pessoa que já tinha morrido. Horrível. Não façam isso. Quem está começando no jornalismo, não façam isso. Ô, Bruno, a gente recebeu outras histórias também, né? De colegas nossos, mas a gente recebeu também, né? Exatamente. Queria trazer uma aqui que provavelmente vocês de casa viram esse vídeo. Enfim, isso viralizou pra caramba, que foi do Paulo Henrique Cardoso, pela InterTV, afiliada à Rede Globo, no carnaval desse ano, né? Era carnaval, aí ele contou pra gente como é que foi a história, todo mundo viu, mas ele fala que foi um dos momentos mais complicados da vida dele. O episódio foi aquele que ele estava fazendo um vivo, o sinal do equipamento que estava transmitindo a imagem e o som não queria firmar de jeito nenhum, só tinha um lugar que era em cima da duna, e ali ele conseguiu observar um grupo vestido de Homem-Aranha. Eu não sei se vocês viram, eu acredito que sim. PH tem imagem desse vídeo. Tá rolando aí. Ele disse que isso ficou o vivo inteiro e que foi inusitado por vários motivos e que ele mesmo falou ao vivo, eu não sei o que falar sobre o que está acontecendo aqui. Ele disse que ficou um pouco com medo do que os caras iam fazer, né, e que o vídeo depois rodou o Brasil inteiro, tá aí, vocês estão vendo agora, e que no dia seguinte ele conseguiu falar com esses caras de novo e eles discutiram um pouquinho sobre essa fama repentina que rolou. Ele falou que foi um perrengue que foi divertido demais. Teve mais alguns aqui. O da Sabrina Borsato, ela passou pra gente, não estou encontrando ele agora. Mas tem um da Sabrina Borsato, tem da Luana Mota, ela falou comigo por telefone hoje. Ela falou o seguinte, que ela tinha acabado de começar na TV também, ela foi fazer uma cobertura sobre um assassinato a Polícia Civil estava dando uma coletiva. E aí ela, para não perder muito tempo tendo que decupar a reportagem, ela foi anotando os tempos, porque ela falou, bom, o cinegrafista está gravando, ela pediu para eu não citar o nome do cinegrafista. O cinegrafista está gravando, depois eu sei mais ou menos em que tempo está cada coisa. E vou fazer a minha matéria quando chegar na redação. E aí, quando ela foi chegar para decupar a matéria, o cinegrafista tinha gravado takes de 10 segundos, 5 segundos, resumindo. Ela não tinha uma fala completa do delegado, ela não tinha uma informação que tivesse começo, meio e fim. Ai, gente. Ela teve que fazer a matéria toda no off, praticamente, tendo que se virar ali. Pecado. PH, mais qual que a gente pode trazer? Qual a próxima ali? Você achou da Sabrina? A da Sabrina... Achei aqui agora. Eu não achei não, mas a Aline botou no grupo, então estamos com acesso. Isso. Ela deu a cola. Ela disse o seguinte, quando ela foi trabalhar em Brasília, na TV Justiça, mandaram cobrir a segunda turma do Supremo. Aí ela conta que não sabia quem eram os ministros. Na realidade, ela só tinha ouvido falar que da segunda turma por conta da Operação Lava Jato. Mas ela não tinha a menor ideia de como funcionava e quem eram os magistrados. Aí ela pegou o Google, né, santo Google, quem nunca, e junto com a criatividade, ela disse que criou vários estereótipos para cada um e para não ficar completamente perdida no julgamento. E ela diz que perdida ela estava, que ela suou frio, mas que ela conseguiu entregar a matéria. Imagina, TV Justiça, complicado. Então, isso é perrengue. Ela só não pode ter confundido, a Ana Paula está aí com a gente também, beijo para a Ana Paula, ela só não pode ter confundido na hora de gravar o off, de fazer a matéria, né? O bêbado não sei o quê,
O outro que tem cara de idiota fez aquilo. Não nomeiem as fotos assim, gente. Eu vou te falar que depois que teve uma repercussão de um desses casos, assim, de alguém, de algum estagiário, sempre é o estagiário, né? A culpa é sempre do estagiário, que nomeou uma foto assim, bem sugestiva, eu parei de dar título interessante nas minhas matérias. Não que fosse sair no impresso, porque era na rede, né? Era só o nosso acesso ali, mas eu fiquei meio tensa. Eu falei, não vou mais escrever essas coisas, não. E passei a ser uma pessoa legal, escrevia só realmente o nome da matéria ali direitinho. Gente, quem de vocês aí já leu TP? Carla, já leu? Só na faculdade. Lá na faculdade acho também. que só na faculdade. Eu tenho muito medo do TP, porque eu acho que ele pode falhar. Com razão. Tem mesmo. A coisa do papel também, eu sempre tive muito medo do papel. Então, nossa, adoro papel. Coitado das árvores, mas assim, o papel era a minha segurança. Eu começo o Trabalhador em Foco da mesma forma. Sempre eu fico rindo de mim. Porque eu sempre começo da mesma forma, assim, rigorosamente as mesmas horas, porque eu já vou. Eu tenho problema. Agora eu adoro gravar em casa, porque eu fico olhando para o pontinho amarelo aqui do computador e eu tiro a pauta e eu consigo ler, né? Então o TP tá mais legal agora que eu gravo de casa. Mas eu tenho problema com tecnologia. A gente viu hoje, né? A live deu uma pequena atrasada, não vou dizer porquê, nem quem foi responsável por isso. Então, teve uma época que eu apresentava um jornal da TVC, de meio-dia, né, o Jornal da Tarde, e aí a Beth queria que ficasse esteticamente melhor e me deu um tablet para eu rodar, porque, tipo assim, a gente estava no TP, eu li o TP, para quem não sabe, é o teleprompter, então, assim, tudo que o apresentador está falando está subindo ali escrito para a gente também não se perder. Só que, às vezes, o TP cai, como a Carla falou, ou seja, ele apaga do nada, ele trava, ou a pessoa que está rodando o TP para você acordou, assim, inspirada em te ferrar, né? Porque, não, para você conseguir a sincronia, então, assim, eu nunca queria trocar o operador de TP, porque você já ganha um ritmo ali, né? Quando trocava, acontecia alguma coisa. Ficou doente, ou precisou trocar, ou teve que ir pra rua fazer não sei o quê. Aí era aquele parto, eu apresentando, aí, ou era assim, olá, boa tarde, estamos de volta pro Jornal da Cidade, falando super rápido, porque a pessoa parecia que estava postando corrida com Deus, ou parecia que tinha fumado alguma coisa antes de entrar, porque aí ficava assim, rodando super devagar, e aí eu tinha que ficar, olá, boa tarde. Um acidente ocorreu hoje. Gente, não dá. TP realmente é um negócio, é uma invenção que ajuda muito, mas se você não estiver ali sintonizado com a pessoa que está rodando, não funciona. E por isso que eu gosto de papel, porque aí quando dava ruim no TP, eu conseguia me achar no papel certinho. E quando era tablet, igual hoje, né? Eu não conseguia entrar no tablet, eu não conseguia botar o negócio, apagava, não conseguia desbloquear, terrível. E, Otávio, você não pode dar uma sacaneada, né? Que é um jornal sério. Você não pode falar, sobe TP, desce TP. Não. Você não pode mas, assim, eu já passei o perrengue do Bruno hoje, que eu não sei se as pessoas ouviram de soltar um palavrão. Carol Costa, a culpa é sua, querida. Tô eu, diva de meia, porque eu não aguentava ficar meia hora em pé, não aguentava ficar de sapato, né? Que a pessoa queria andar descalço. Aí eu tirava o sapato, ficava de meia no estúdio, mas só aparecia, né? Da cintura para cima, então ninguém via. Aí, nos intervalos, era aquela zoação, né? Entrava alguma coisa, alguma matéria, ou entrava o tempo, entrava algum outro negócio, ou o intervalo a gente ria, brincava, ou pegava informação. Num desses intervalos, me aparece Carol Costa, com aquele jeito dela, único, ninguém, né? E aí começou a conversar comigo, não sei o que a gente estava falando, a gente estava falando de alguma coisa que eu virei para ela e falei assim, pô, aí fui falar um palavrão, voltei pro ar, não ouvi o operador de master, que eu estava no ar. Aí eu vi que todo mundo tava calado, né? Tipo assim, quando fica todo mundo calado, você já sabe que se ferrou com força. Aí eu olhei pro retorno, estava no ar. Eu fiquei tão nervosa que o palavrão saiu, eu não sabia onde eu estava, quem eu era, não sabia o que era para ler, já tinha subido o negócio do TT. Aí eu olhei, virei para outra câmera e falei assim, a gente vai ver a previsão do tempo. Getúlio, é o tempo aí. Eu ferrei o master, né? Que ele tinha que achar o tempo, não sei aonde que ele teve que achar o tempo para dar o play no tempo e poder rodar para ter um respiro. Mas assim, ao vivo, gente, é muito perrengue. Traumas. Minha primeira live aqui que eu fui fazer com o Carlos Miranda, a minha câmera não funcionou. Eu fiz a live com a câmera assim. Não sei porquê. Enfim, mas a gente ficou batendo papo. Eu tava também super nervoso, né? Enfim. E aí eu fiquei só no áudio. Gente, eu vim parar no quarto do meu irmão. Olha meu cenário maravilhoso. Vocês todos divos aí, com a luz, e eu aqui no quarto do meu irmão. João Paulo, tudo respeito, mas realmente vamos combinar que isso aqui tá meio difícil.
O João Paulo estava participando, mandando comentários, inclusive, aqui. A sua irmã também. Ah, gente, minha família é muito linda. Não seja ingrata com o irmão. Não, eles são muito lindos. Assim, eles merecem uns tapas de vez em quando, mas são muito lindos. É só eu posso falar mal. Quem nunca, né? Gente, aqui tem outra história da Priscila Dianin também, que ela foi gravar uma vez para a Inter TV Rural sobre a produção do mel em Petrópolis. Num bairro também bem afastado, que ela não lembra qual, ela foi com o Jair, cinegra lá da Inter TV. Aí chegaram... Grande Jair. Aí chegaram lá e tal, até, né, como diz o outro, até aí tudo bem. Aí a Priscila foi perguntar sobre a roupa para roupa própria para filmar, né, de longe. E cadê a proteção? Não tinha proteção. Só com a entrevistada. Aí eles voltaram lá do fim do mundo e tiveram que voltar e tiveram que gravar. Mas até aí tudo bem, como diria o outro. Ela estava super apertada, com vontade de ir no banheiro. E não tinha como usar E ela falou, a mulher lá, que não tinha como usar o banheiro da casa, que a mãe tinha Alzheimer, estava agressiva e que ela não poderia entrar na casa onde ela estava, né? Quer dizer... Que simpática, faz xixi na casa. Não, assim, o combo perfeito para dar problema. Ela foi embora, no meio do caminho parou numa casa que estava em obra, aí o Jair pediu para usar, os pedreiros deixaram, coitado. A Priscila, coitada, foi gravar uma matéria super bacana, uma pauta especial para Inter TV Rural, quase que... Ela contou que era isso ou fazer xixi no mato, né? Aqui em Petrópolis a gente não tem muito recurso com relação a isso, né? Ela estava lá na Conchichina, aqui no centro a gente não tem, se der vontade ao banheiro, você volta para a redação ou você faz amizade com algum estranho na rua para ver se ele te concede ali o bar, algum negócio, porque não tem banheiro público, né, gente? E da rodoviária, como assim não tem? Opa! Até chegar na rodoviária eu já fiz 3 xixis. Você não tem noção. Não, e também não costuma ser uma experiência muito agradável, né? Ai, gente, eu não vou falar assim, não, já tô bagaçando. Foi sem querer, porque já deixei fluir aqui, foi mal. Gente, a gente está chegando no final dessa live. Meninas, muito obrigado, foi sensacional. Eu queria só dar 2 recadinhos aqui, na verdade, 2 puxações de saco. A primeira para a Aline. Amanhã é aniversário da Aline. Ela não está aqui com a gente, ela está se recuperando ali da Covid. E espero que semana que vem ela já consiga estar aqui conversando com a gente, trocando essa ideia com mais alguns convidados. E, enfim, Aline, você é uma sócia muito querida, parabéns pelo seu aniversário, já te adiantando. E eu queria aproveitar para falar que amanhã eu também completo 7 anos de relacionamento com a minha esposa. Ah, que bom! O primeiro local que a gente foi, inclusive, a primeira saída que a gente fez foi no aniversário da Aline. Então é bom que eu nunca esqueço. Ela sempre me ajuda a lembrar dessa data. E, enfim, ela está sempre aqui participando também. Cacá, beijo, te amo, obrigado por tudo. E meninas, mais uma vez, muito obrigado. Peraí, antes de se despedir, eu queria fazer a rasgação de seda também dar os parabéns para a Aline, desejar tudo de bom aí. Já tá se recuperando bem, em breve vai estar aí com a gente de volta. Eu vou rasgar a seda também, eu, hein? E Bruno, felicidade aí para você e para a Catarina, tudo de bom também. Comemorem bastante essa data. Aline, peraí, gente, Aline, te amo, amiga, parabéns já também antecipado. Aliás, eu queria depois que alguns de vocês mandassem no WhatsApp o dentista de vocês. Tá todo mundo com dente branco, só o meu que não tá. Eu não sei se é a luz ou se realmente eu que tô... Olha, Carla, gente, eu quero ser dentista, Carla, manda pra mim no WhatsApp. Agora, beijo, gente. Mando, porque eu sou a neurótica do dente. Só pra constar. Ah, eu vou, obrigada, fico grata. Na próxima eu já venho bonita com esses dentes aí. Inclusive, se algum plano lógico. Então, assim, tem coisas bem práticas, já basta ser gorda. Então, se você tem ser gorda, mas você tem um dente muito branco, que a pessoa fica muito focada no dente branco e aí não olha pra minha barriga. Então, dá super certo. Carla, eu tô nessa aí, eu só não consegui acertar o dente. Até parece. Meu contatinho, ó. A doutora adora. E aí, olha que coisa horrorosa, mas vamos falar na live? Que pode? Jornalista. Ela adora um jornalista, ela adora o povo de comunicação, ela é enlouquecida. Ela precisando. Ela cuida de um monte de boca da gente, porque ela fala que as nossas bocas aparecem na televisão. Tô vendo,
realmente, agora eu tô vendo aí o contraste, terrível. E aí ela fala que, assim, que não existe melhor propaganda do que isso. Porque essa coisa, né, que a gente tá aqui aparecendo rindo dela toda. Olha lá. Aí hoje mesmo eu ainda falei com a minha dentista, falei, vou fazer uma live e tal, não sei o quê. E ela perguntou se o clareamento tá tudo certo, né? Tá, doutora, tá ótimo, inclusive. Gente, pra sair é só apertar o X ali, né? Não, calma aí. Calma. Se despeça do Não, só pra saber, porque teve uma hora que o PH saiu. Aí ficou só nós três, ele não avisou nada. Daqui a pouco ele voltou de novo, eu não sei, gente. Vocês têm que falar. Olha, vou dar uma saída aqui pra resolver. O que foi que você fez? Até agora eu não sei. Aí eu não sei se eu tô errada, se travou aí, se travou aqui, eu não entendo, gente. Vocês não têm um pingo de compaixão. É só ficar aí, só ficar aí. Tá bom. E de vazar o pode horrível, eu não sei, né? Se me ajeitar aqui, eu tenho o controle, então eu consigo sair, entendeu? Tá tudo certo. Ah, entendi. O Totatola tem um poder. Muito legal. Totatola é chefe. Não, o Bruno também tem. Eu não sei fazer, eu também não sei fazer. Tá? Não sei. Enfim. Gente, de casa, pessoal aí, Juliana, Vitor Matos, a Aline, que participou também aqui pelos comentários, Ana Paula Tapajós, Cláudia Ferrante, conhece essa pessoa ali? Minha mãe, né, querido? O sobrenome. Só tem eu na cidade Ferrante, olha o outro. Marilísia, sempre querida, sempre aqui acompanhando a gente. Lucas Mendes Belo, Cristina Kaiser, Ana Paula Tapajós, eu já falei, Jamil Sabra Neto, Alan Pacheco, pai do PH também, Zanei Fernandes está sempre aqui com a gente. Enfim, gente, se eu deixei passar alguém, me desculpa. Marta Freitas, muito obrigado pela audiência de todo mundo. Citada aqui. Hoje a gente colocou o nome de um monte de gente aqui nessa live, né? Não me cancela, gente, que a moda agora cancela os outros. Não cancela. Seu nome na live lá. Enfim. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus até semana que vem. Beijo, obrigada. Até breve. Valeu, gente. Abraço. Até quarta que vem.